Mulher, seja ajudadora idônea dos seus maridos. Qual é a pergunta que surge? Como? A doutrina, ela é curta, ela é fácil de ser guardada, e a pergunta que sempre surge é como aplicar isso, como fazer isso, como viver isso. O querigma que foi dito agora, através do Valdemir, do Espírito Santo, através do Valdemir, ela não pode ser como. Não pode ser como. Ela tem que ser o quê? Crida. Eu creio que é assim. Eu creio que ele morreu. Eu não posso, como é que eu morro? Não, eu creio que ele morreu. Como é que eu ressuscito? Não, eu creio que ele ressuscitou. Não tem como. É fé, crer. Ok? O como vem quando é doutrina. Então, quando vier uma pergunta, se ler algo na Escritura, como, isso é uma doutrina do Senhor, para ser vivida. Ontem eu citei algumas, né? Se tem 3, essa tem 2, essa tem 3, se tem 4, se tem 5, para presbítero tem 25. Lasco a madeira, 25 coisas. E você pergunta como, né? E eu queria, antes de continuar aqui, eu queria só pedir para vocês que vocês fizessem uma catequese comigo, uma repetição de coisas. A repetição, ela é boa, primeiro para nos confrontar e segundo para nos animar. Ela nos confronta. Por que a repetição me confronta? Porque quando vem uma palavra que eu já ouvi, a tendência nossa, humana, e a minha também, sim, eu já ouvi. Pô, vou de novo isso. Você está vindo de novo? Você tem que fazer uma pergunta. Tenho vivido isso? Porque se vem de novo e você não tem vivido, você tinha que escutar mesmo. Mas se vem de novo e você tem vivido, você se alegra porque te fortalece naquilo que você está vivendo. Te renova naquilo que você está vivendo. Tá bom? Então, a catequese que eu queria ouvir o que Deus falou a vocês durante o dia de ontem, com as 2 ministrações. Vocês anotaram coisas. Queria que você aí do teu lugar, alguém quiser ficar em pé para ser melhor ouvido, fica, não quiser levantar, não precisa levantar, mas fale com uma potência boa de voz. O que foi que Deus falou contigo? O que mais marcou ontem você, durante o tempo que nós estivemos aqui, reunidos? Eu sei que outras coisas marcaram vocês lá, mas o tempo que estivemos reunidos. Podemos fazer isso um pouquinho? Depois eu entro no próximo tema, que é jejum. O jejum semanal. Tá bom? Então, vamos lá. E se alguém disse algo que você ia dizer, diga também, não tem problema. Repetição, marca e ajuda. Não precisam ser todos juntos, um de cada vez, sem pressa. Oi, querido. Diga aí no microfone, que vocês têm um microfone aí. O Senhor, dá para ouvir? O Senhor reafirmou. 1, 2. O Senhor reafirmou algumas coisas que ele já estava falando no meu coração. No CDV tive a honra de ouvir a palavra de tio Sérgio. E uma coisa que ele sempre afirma é sobre tomar a cruz. Tomar a cruz todos os dias. Todos os dias pregar na cruz e seguir ao Senhor. E nas minhas meditações o Senhor tem falado, eu ainda estou nesse corpo que descende de Adão, um corpo pecaminoso. Então, o máximo que ele puder fazer para me sabotar, ele vai fazer. Então, é isso que tio Mário tem falado, sobre reafirmar as verdades de Cristo, e que deve ser uma coisa diária. O Senhor tem reafirmado isso em meu coração. Amém. Aleluia. O que mais? O Senhor falando ontem sobre o sacrifício que Deus fez para que pudéssemos ter comunhão com Ele, para que pudéssemos ter livre acesso a Ele. E como antigamente era difícil, o pessoal viajava para cidades para poder ali fazer um sacrifício onde eles nem poderiam entrar no Santo dos Santos. E hoje em dia nós temos livre acesso a esse Santo dos Santos e nós não valorizamos esse livre acesso
que nós temos a este lugar, nós não valorizamos o sacrifício que Deus fez para poder ter comunhão conosco, para poder estar cada vez mais perto de nós. E nós muitas vezes não valorizamos esse sacrifício, não valorizamos tudo isso que hoje nós temos. Obrigado, querida. Amém. Quem mais? Diga aí, querida. Será que eu consigo? Consegue? O microfone vai, né? Tem esse alcance? E aí, som, 2. Uma frase só, mas que falou muito no meu coração. É uma frase só, mas que falou muito no meu coração e eu me senti desafiada. Através da meditação, a transformação acontece. Eu me senti desafiada e enquanto eu leio, o Senhor trata meu coração e me lapida. Eu vi a necessidade disso. Eu já estudei muito sobre meditar a palavra, mas ontem, como dizer, eu tive um olhar mais amplo sobre isso e a necessidade que eu tenho disso. Amém. Amém. Aqui. Vicky. Algo que o Senhor falou muito no meu coração foi que a atividade versus a intimidade. Que não deixar de ter intimidade em meio a todas as minhas atividades. Mesmo tendo muitas coisas, colocar Deus em tudo. Amém. Sempre estar orando, sempre estar buscando e não falar sozinha também. Né? Sempre buscar a opinião de Deus para o que eu estou fazendo, para o que eu vou fazer. E para todas as minhas demandas que muitas vezes eu acho que não sei como fazer. Deus sabe. Isso mesmo. E a outra coisa foi que Jesus tinha autodisciplina até a espontaneidade, que o senhor falou, né? Que independente do horário, ele desejava ansiosamente estar com o Pai. Independente do horário que eu tenha, eu preciso, antes de dormir, estar com o Pai. Eu preciso desejar isso. Amém. Que isso seja, que eu tenha fome e sede de estar com Ele. Aleluia. Que seja um lugar de descanso para mim. Amém. Duas coisas. O orar, né? Orar andando e falando, né? Isso marcou para mim, porque eu tenho a mesma dificuldade de estar orando e a Bem-vindo ao mente clube. voar. E a outra coisa é investir tempo para ouvir Deus. Isso ficou muito forte no meu coração. Amém. E a tendência da gente é orar, fica um pouquinho e sai, né? Então, investir esse tempo para ouvir. Amém. A palavra do Senhor deve encher o nosso coração. Pode falar? Tá bom. A palavra do Senhor deve encher o nosso coração. E quando o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, nós somos livres daquele medo. O medo do futuro, o medo do que a vida secular nos proporciona. Isso mesmo. Então, a palavra do Senhor deve encher os nossos corações. Aleluia. Amém. Tem aqui também, já te passo. Diária, quando começou esta retiro, eu pedi para o Senhor que não fosse mais um retiro. Eu não queria que fosse mais um retiro. Eu que o Senhor pudesse falar. E orando sempre também. Nenhum de nós possamos ter ali expectativa do que vai no ser humano, mas o que o Senhor vai. Amém. O Senhor vai dar, o Senhor vai falar através do Pai. Amém. 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 Aleluia. O que ficou para mim foi quando você falou das 4 coisas que nos afastam da presença.
trazendo o coração de Marta e o coração de Maria. E aí você falou que Marta estava agitada, ocupada, preocupada e inquieta. Isso foi algo que eu tenho certeza que o Senhor falou exatamente comigo e que eu preciso ter o coração de Maria, né? Que é de quem realmente buscava se aquietar, parar, se fechar a porta para poder ouvir a voz de Deus. Amém. Então, isso foi Aleluia. mais uma coisa. Aproveitar para falar sobre essa questão de Marta e Maria. Estava meditando, estava lendo, na verdade, Lucas, e aí me vi nesse estado de Marta, para estar aqui nesse retiro, porque eu trabalho com gestantes e eu precisava deixar tudo organizado para conseguir vir para cá. E tinha uma gestante que estava perto de ganhar bebê. E eu lembro que quando eu comecei a pagar o retiro, eu falei assim, Senhor, eu vou pagar pela fé. Eu não sei como vai estar a agenda de fevereiro, eu vou pagar pela fé, porque eu creio que se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor vai providenciar todas as coisas. Na quinta-feira de noite, eu ainda não tinha certeza se viria na sexta. E eu passei o dia, isso antes já estava orando, mas na quinta-feira, que já era véspera, né? Eu passei o dia todo pensando nessa grávida e orando, e eu cheguei na presença do Senhor e falei, Senhor, eu não estou tranquila, mas eu quero descansar. Eu não quero sair daqui sem estar bem. É aquele nível de ansiedade que dá, que chega a dar um negócio assim dentro, que você fica parecendo que agoniada. Eu estava assim. E eu falei, Senhor, eu não quero estar assim. E eu lembrei de Marta. Eu li no dia, porque eu fiquei pensando, Marta estava com o próprio Cristo dentro da casa dela. O Cristo que tinha dado alimento para mais de 5.000 homens e mais de 4.000 homens. E tinha multiplicado pão, tinha multiplicado peixe, tinha suprido a necessidade daquela multidão. E tinha ali pelo menos 13, né? Mas a gente sabe quantos mais. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando, foi a primeira vez que eu pensei nisso, eu fiz, Marta estava lá realmente preocupada com coisas lícitas, ela estava querendo servir, dar o melhor para o Senhor, para as pessoas que estavam ali, mas ela não confiou de que Jesus Cristo poderia simplesmente suprir tudo que elas precisavam, que eles precisavam. Jesus tinha multiplicado os pães, então se ele quisesse dar alimento para todo mundo ali, só em dar graças ao Pai, ele poderia. Acredito eu que a maior preocupação era justamente servir o alimento, né, para todo mundo que estava ali. E o Senhor me fez refletir sobre isso. E Maria, ela simplesmente, se Ele quiser que a gente come. Se Ele quiser que a gente jejua também. O importante é eu estar aqui, quieta, ouvindo Ele. E aí, o Senhor me trouxe tudo isso. E graças a Ele mesmo, às 23 horas mais ou menos, eu tive certeza que eu viria para o retiro na sexta-feira. E eu mandei mensagem para as meninas no grupo, falei, eu vou amanhã. E foi assim, muito bom, porque eu vi o Senhor cuidando de cada mínimo detalhe. Cada detalhe. Então, tipo assim, a gente organizou a questão dos grupos com as gestantes, a gente, minha colega que ficou de sobreaviso consegue passar o plantão, a gente achou uma enfermeira para poder ficar de sobreaviso para a gente também. Até carona eu achei para vir para Ilhéus. Eu fiquei pensando depois, se eu tivesse certeza que eu ia antes, eu teria comprado a passagem, então eu teria perdido a carona. Então Deus permitiu que eu ficasse até 11 da noite para ter certeza, inclusive, que Ele iria me trazer de carona de Vitória da Conquista para Ilhéus. Então o Senhor, Ele realmente cuida dos detalhes e Ele quer nos ensinar a descansar nele, por mais que a gente tenha essa alma agitada, essa alma agoniada. E eu fiquei lembrando das mulheres que eu viro para elas e falo assim, quando elas começam, porque eu queria ganhar bebê, não sei o que, eu falei assim, olha, você acredita em Deus, né? Ore, peça a Ele, faça uma oração, seja sincera com Ele, fale como é que você está se sentindo, que você não quer continuar assim. E aí eu lembrei delas porque eu fiz, agora você pratica. Você diz a elas para fazer, você faça também. Então, muito, muito bom, né, essa questão dessa palavra. E só para finalizar, a questão da perseverança. Do dia após dia. É algo que o Senhor tem me falado muito, já tem um tempo. Não importa o amanhã.
Não importa o dia de amanhã. O importante é a gente viver o hoje. Se a gente se preocupar em agradar ao Senhor hoje, em perseverar hoje, todos os dias serão hoje. E aí a gente passa 20, 30, 50 anos e, enfim, chega no céu. Amém. Ok. O que mais? Lá no fundo tem, lá ó. À tua direita, bom, tem outra aí. Olá. Bom dia. Bom dia. Teve algo que me marcou muito na reunião de ontem de manhã, que foi sobre a oração. E sobre ontem à noite, acho que a meditação que leva à transformação também foi o que mais me marcou. Mas o de ontem de manhã sobre a oração, quando o Senhor falou sobre não ter hora marcada para terminar a nossa conversa com Deus, por exemplo. O Senhor mostrou, tipo, ó, isso aqui é para você. E eu sou uma pessoa muito rotineira. Eu gosto de ter a minha rotina tudo marcada. As coisas que eu tenho que fazer, elas têm que começar às 8 da manhã, acabar às 8h35, exatamente, pontualmente, exatamente. E eu fazia isso com o devocional também. Porque eu tava lá, marcava tipo, de 7 às 8. Eu tenho que, meu devocional tem que acontecer nesse horário. Porque senão vai atrasar meu estudo, vai atrasar minhas tarefas de casa. E muitas vezes eu cortava o que o Senhor estava falando comigo no meio, por ansiedade, por pressa de acabar aquilo. E quando você falou sobre não ter ansiedade, não ter pressa na presença do Senhor, aquilo me marcou muito. Porque Deus falou comigo, tipo, quem é você para cortar o que eu quero falar com você? Quem é você para delimitar o tempo que eu escolhi para falar com você? Eu ainda tenho muito que agir, eu ainda tenho muito de falar, eu ainda tenho muito do que sentir de você. E você não está deixando eu agir por pura pressa. Então foi algo muito forte que me marcou. Amém. Amém, querido. Amém. Lá no cantinho, lá, ó. Lá. Tem mais alguém aqui? Tem, né? Ah, é você. Perdão. Eu te dou depois. Perdão. Eu te esqueci. O que ficou forte para mim foi que o Mário disse, a transformação da nossa vida se dá na medida da nossa revelação na palavra. Isso por meio do Espírito. E muitas vezes eu ficava me perguntando como é que eu vou mudar isso aqui, como é que eu vou conseguir fazer isso, como é que eu vou... E quando você falou, isso ficou bem claro para mim, assim, rapaz, eu preciso buscar isso na palavra, que o Senhor vai fazer. E outra coisa é atividade versus intimidade. Muitas vezes tem muitas atividades, né? Mas é importante que a gente não tenha esse intervalo de tempo entre buscar Deus enquanto a gente faz uma atividade. Então tem que ser algo contínuo. Isso também foi muito importante. Amém. Aqui. A palavra ela é como um alimento para nós. O Mário falou ontem uma frase que é bem forte. Se quisermos ser separados, devemos inculcar essa palavra nos nossos dias. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita. E se a gente quer isso, a gente tem que colocar nossa mente focada na palavra. Uma vez eu passei, 2 vezes na verdade, eu passei por uma experiência que um dia eu estava com a cabeça muito ruim, não estava legal. E eu estava deitado na cama. E aí depois eu sei que eu ouvi uma voz dizendo assim: tu já leu a Bíblia hoje? Na hora os dois arregalou. Puxei o celular para ler a Bíblia, foi a Bíblia física mesmo. E depois melhorou muito meu dia. E esses dias atrás eu estava no trabalho, não tinha conseguido ler direito, tinha começado o dia legal. A ansiedade estava batendo, estava nervoso, ansioso. Aí eu falei, vou ler a Bíblia, peguei e tudo fluiu. E voltando ao assunto da palavra ser um alimento, uma vez eu ouvi um dos pastores falando, acho que foi o Tivanginho, falando que se nós somos como pássaros, se a gente comer comida de gato, a gente engasga. E se a gente não comer o alpiste, que é a comida do pássaro, a gente não tem força para voar. O pecado é como um gato que vem comer o passarinho ali em cima da árvore. Se a gente não tiver força, não tiver bem alimentado, ou seja, suprido pela palavra, pela graça de Deus, a gente não vai conseguir escapar do pecado. Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra, melhor. Não é que nem coisas que a gente come por aí que pode fazer mal à saúde. A palavra sempre faz bem e sempre nos enche de Deus. Olha aqui. Bom dia.
ficou marcado bem forte na minha vida foi uma frase que tio falou, que é: a palavra é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para transformar nossas vidas, né? E isso ficou marcado muito forte na minha vida. E outra coisa é quando ele fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que mais me tocou aqui nessa reunião que teve foi sobre meditação, a palavra, porque muitas vezes assim a gente fica sem tempo, ou às vezes a gente deixa para fazer e no último momento a gente acaba lendo corrido, não presta atenção, muitas vezes até na leitura anual, assim, a gente está atrasado, a gente começa aqui a ler rapidão, pegar tudo assim, e aí acaba não guardando nada. E o que eu achei mais interessante foi isso, da gente meditar, examinar cada ponto, entendeu? Para poder entender. E esse retiro aqui eu tava sem expectativa, não porque eu tava achando que ia ser ruim também. Só um comentário que aleatório. Eu tava achando que, não tava achando que ia ser ruim, mas eu não tava botando assim, oh meu Deus, vai ser assim. Eu pensei assim, expectativa fica na expectativa, entendeu? Ai, gente, esse negócio de segurar o microfone me dá nervoso. Falando ainda sobre Marta e Maria, uma coisa que me chamou muita atenção é que Maria estava preocupada com as necessidades de Jesus. E eu muitas vezes pego as minhas preocupações, mesmo na obra, no serviço do Senhor, na igreja, já tipo como Marta fez, né? Aí eu, nossa, eu quero servir o Senhor, eu quero servir os discípulos. Se a gente for pensar nessa linha de pensamento, poxa, nossa, como ela estava preocupada no serviço? Poxa, Jesus está ali, eu quero servir, está na minha casa, mas eu preciso me preocupar com essa necessidade dele. Não é com aquilo que eu penso que é necessidade, mas aquilo que vem dele. E da mesma forma eu fiquei pensando assim, que no dia a dia eu preciso depender dele, porque ele vai viver em mim. Então, eu preciso ser guiada por ele, assim como o tio estava falando aquele exemplo que ele deu dos passos. Para mim ficou muito lúdico, muito claro, de eu ser guiada pelo Senhor em todos os passos, até mesmo no serviço, naquilo que eu vou fazer, até mesmo no cooperar com os irmãos, na obra do Senhor. Não é aquilo que eu estou vendo, porque o Senhor, a obra é dele. Eu sou uma ajudantezinha, se é que eu posso falar assim, mas a obra é dele, a obra não é minha. Então não é o meu capricho de eu dizer como fazer, quando fazer, mas de depender dele e nunca sair desse lugar de dependência, né? E uma outra coisa, agora já falando da questão da palavra, uma pergunta que eu fiz para o tio depois do encontro, e que me ajudou muito, inclusive, a resposta que ele me deu, porque eu já tinha tentado isso de, eu vou tentar meditar sobre esse assunto, eu vou tentar ler as escrituras, e eu ficava toda perdida, me embananava toda, porque um assunto aqui, outro assunto ali, e aí ele estava falando que eu vou ler as escrituras e alguma coisa vai saltar aos meus olhos, vai me chamar a atenção, e eu vou parar para meditar naquilo ali. E eu vou meditar e posso parar e meditar durante dias. Na minha cabeça eu tinha que meditar e ler ao mesmo tempo. Eu ficava, meu Deus do céu, como eu vou conseguir arranjar tempo para isso? Como é que meus neurônios vão conseguir raciocinar tudo? E acho que essa pressa, ainda assim, querendo ou não, indiretamente, a pressa de tentar fazer tudo, engolir tudo de vez, quando na verdade o Senhor, ele é muito manso, calmo e o tempo está nas mãos dele e ele tem todo o tempo para cuidar das nossas vidas e falar o que for necessário, né, aos nossos corações. E a gente precisa aprender, somos míseros seres humanos e que precisamos descansar nele, que é o Senhor do tempo, que tem tudo em suas mãos, nada foge do seu controle. Uma coisa que também chamou minha atenção foi a meditação mesmo, que eu sempre pensava, gente, o que é meditar? Então você lê a Bíblia e aí você medita sobre o que você leu. Gente, o que é meditar? É pensar assim sobre o que eu li, porque está tudo tão claro na Bíblia, o que eu li já está escrito lá, é algo fácil de entender. E eu vi a minha irmã lendo a Bíblia e com o caderno, anotando, eu falava, gente, se eu for anotar sobre o que eu li, no máximo eu copio um versículo, porque eu entendi o que já está escrito ali, o que tem por trás. Estou lendo genealogia, o que tem para meditar na genealogia? E realmente, fui em um outro retiro que até deu para entender um pouco sobre,
que eles falaram que a gente tinha um tempo para interpretar um texto lá. E aí a gente ficava procurando, ficou parecendo um trabalho de escola, a gente ficou aí procurando o que estava no versículo, até que eu pensei, é isso que é meditar, né? A gente procurar ali o que tem mais ali que a gente não tá vendo, né? E achei muito interessante quando eu falei que meditar é pensar alguma coisa do pensamento. Esqueci agora. Estudar o pensamento. Isso, estudar o pensamento. Procurar o que a pessoa está pensando quando ela escreveu aquilo ali. Eu gostei da parte que ela disse, até deu para entender alguma coisa. Muito sincera, gostei demais. Você aí, querido, depois eu passo aqui para ela aqui, tá? Você, né? Para mim, uma frase que mais me impactou foi que a oração, ela não é um monólogo, né? E Jesus, ele se fez carne para poder ter comunhão com a sua criação. E eu fiquei pensando que eu não tenho tido essa comunhão, porque às vezes eu chego para orar e é quase que um desabafo e acabou. Tchau, Senhor, boa noite. Mas o Senhor realmente quer falar conosco, né? E antes de vir para cá, eu estava sentindo muita falta de ouvir a voz do Senhor. Eu não estava entendendo por que ele não estava mais falando comigo. E agora que eu entendi, às vezes a minha ansiedade, né, acaba roubando esse tempo do Senhor realmente falar comigo, né? Eu quero falar também da meditação. É basicamente o que ela falou aqui também. Desde ontem também, que me chamou a atenção, eu entendi um pouco da meditação e agora de manhã deixou mais claro, eu entendi bem. Que falaram aqui que meditar é tirar todos os nutrientes daquilo que o Senhor tem para nós. Aí isso deixou claro para mim, né? Que é tirar aquilo que a gente não viu ali no texto, né? Tirar tudo que tem de bom ali naquele texto e trazer para nossas vidas. Foi isso que eu entendi. O que ficou forte para mim no início do encontro de ontem foi quando o Marcos falou que Deus enviou Jesus para estar conosco. Jesus esteve aqui conosco e Jesus enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está conosco hoje. E outra coisa também é quando Jesus ele se comove com Maria. Então, o fato dela desejar ouvir as palavras dele e desejar entender e também o fato de ela estar sempre pronta para adorar ele. Sobre a parte de ouvir ao Senhor, de esperar o que Ele tem que falar pra gente, eu tive uma experiência. Acabei tendo uma experiência com o Senhor. Eu não estava me sentindo muito bem, e aí eu fui pra barraca chorar, né? Eu não estava me sentindo bem. Aí minha irmã chegou e falou assim, desce, e não sei o quê. Aí eu falei, depois eu desço. Mas no coração eu falei pro Senhor que eu não ia descer. E chorando. E aí o Senhor começou a encher meu coração. Encher. E aí eu falei, vou descer. Aí desci. Tanto que ela nem me viu descendo. Desci antes dela me ver. E aí quando eu cheguei aqui embaixo, meu irmão falou assim, Stefan, tal irmã tá te procurando. E aí quando eu fui lá, a irmã estava me procurando para servi-la. E aí meu coração encheu ainda mais. E aí eu desci, já feliz. E um choro era de felicidade, porque o Senhor passou por cima das circunstâncias que eu estava tendo para servi-lo. E meu coração encheu grandemente. E o Senhor falou comigo que eu tenho que almejar e desejar fazer e ser aquilo que eu nasci para ser, que é ser discípula e serva dele. E aí, quando chegou, foi no momento do louvorzão, quando todo mundo estava pulando, eu cheguei pulando, chorando aqui, de felicidade, porque é uma honra fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família de Cristo.
e ver como o Senhor ele nos usa, como nos ama, nos chama para perto. E isso encheu meu coração de felicidade, porque na circunstância de tristeza o Senhor não vem aqui, vem me servir, vem aqui, veja como é bom fazer parte disso. E aí eu queria compartilhar com os irmãos essa experiência que eu tive. Aqui no quarto ponto, né, que ela pergunta, a oração é um monólogo ou um diálogo. Muitas vezes o que nos impede de ter um diálogo com Deus é a agitação, a ocupação, a inquietação e a preocupação. Porque muitas vezes a gente está agitado ali, muitas vezes ali como Marta, né, a gente está do lado de um irmão que está ouvindo ali a Deus, está sedento, e muitas vezes a gente não percebe por causa da nossa agitação, às vezes ansiedade, a gente vai falar com Deus e sai rapidamente porque a gente tem algumas coisas para fazer, né? Muitas vezes isso acaba nos impedindo, né, de ter um diálogo com Deus. O que eu aprendi na pregação de ontem foi a questão da repetição da palavra até que eu esteja vivendo. Isso ficou forte, muito forte. Repetir, ouvir, ler até estar vivendo. Então isso significa que pode ser até um ano lendo um texto ou um livro. E há áreas de dificuldade que há anos a gente vem lutando, e agora eu entendi que a palavra é como matéria-prima para a transformação. Então eu vou estar repetindo, lendo, meditando, ouvindo a mesma palavra até que eu esteja vivendo. É você? Cadê o microfone? Está aqui? Quer falar também? Então, nós paramos nele e aí eu retomo, tá bom? O último vai ser você. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi ontem pela manhã, quando o Senhor estava falando, né? Que Jesus, ele tinha tanta vontade. Mais forte. Que Jesus tinha tanta vontade de ter comunhão com a gente, de andar com a gente, de conviver, que ele se fez carne, ele se despiu de toda a glória, de todo o poder, de todo, enfim, da comunhão com o Pai dele, para ter comunhão com a gente, né? E eu estava imaginando que não deve ter sido fácil ele abrir mão de tanta coisa. Só que a vontade dele de estar com a gente era maior do que qualquer honra, qualquer glória. E ele veio para a terra, ele se humilhou, ele veio servir as criaturas dele. Ele ficou completamente vulnerável na mão dos filhos dele para ter comunhão com a gente, né? E eu estava imaginando, o rei dos reis se submeteu a uma criatura e eu estava pensando quanta dificuldade eu tenho de me submeter ao evangelho, às vezes à doutrina, às vezes de obedecer coisas simples, coisas pequenas, e eu estava pensando, gente, eu não sou nada, eu não sou ninguém. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio, ele renunciou honra, glória, poder, ele se submeteu, ele obedeceu a, sei lá, uma criatura, uma pessoa que ele formou. Isso me marcou muito, né? Aleluia. Amém. Que legal. Lá no fundo, o último. Está pronto. Eu queria falar sobre, o pastor ali falou sobre a oração não é um monólogo, né? Uma conversa com Deus, você tem que conversar com Ele. E isso me tocou muito porque teve um certo tempo na minha vida que eu passava o tempo todo só no louvor, qualquer coisa que eu fazia, só varrendo na cara, daqui a pouco eu parava, ajoelhava, orava. E é isso, ficar o tempo todo na presença de Deus. E nisso eu senti que eu fui preparado para depois eu ir no lugar secreto ficar com Deus. Me concentrei nele, só nele. E ali eu chorei muito, passei esses dias todos. Tive muitas revelações com Deus e isso me tocou muito. Que o Senhor foi falando e eu fui ligando coisa por coisa, parecendo que o Senhor já sabia tudo que eu tinha vivido. E
E eu orei muito naquela época e chegou em um ponto que todo dia eu estava orando, eu vi que eu minha percepção, eu vi muita coisa. Sempre eu vi, parecia que eu estava vendo o povo lá em cima. Aí teve uma hora que eu fiquei assustado, eu falei, é Deus. Deus me deu um monte de sonho também. Eu falei, é Deus, eu acho que agora eu paro, porque senão eu não aguento mais não. Eu não aguento não. Então aí eu diminui um pouquinho. Agora eu estou bem. Amém, cara. Aleluia. Benção, queridos. Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês assim que eu estou sendo muito edificado e muito abençoado no convívio com vocês. Ao ouvir vocês, ao ver vocês, pela alegria de vocês no louvor, na adoração, pela expressão no rosto de vocês, adorando o Senhor, e as expressões de fala, o que tem falado, o carinho que vocês têm demonstrado a mim, a preocupação que eu sou que andar escrevendo algumas coisas aí, uma preocupação comigo, deixa o tio. Eu amo vocês. Eu amo estar com vocês. Eu sou muito animado com vocês, pela vida de Cristo em vocês. Vocês me transmitem vida, me trazem vigor para continuar sem desistir. Esse propósito dessa igreja maravilhosa, essa caravana maravilhosa. Aleluia. Muitos usaram uma expressão. Eu iria fazer uma dobradinha com vocês, pegar uma coisa, porque eu entendo que o que aconteceu aqui, eu não quis fazer, porque eu não queria interromper todo mundo e dizer assim que eu estou falando muito, mas eu gostaria de ter interrompido, ter uma dobradinha com vocês, porque isso para mim é 1 Coríntios capítulo 14. Isso que aconteceu aqui agora. O corpo edificando o corpo. Nós vamos falar disso sobre a noite. Né? Mas, vamos falar de expectativa. Expectativa, essa é uma expressão que a gente usa muito, né? Ah, tem expectativa, eu tenho expectativa, expectativa disso, daquilo. E eu lembro de uma situação na Bíblia, que é de um comandante, Naamã, que Deus me mandou ler esse texto um dia, não está assim claramente, lê isso. Eu fui ler o contexto todo, e Naamã era um general do maior exército da época, e ele era leproso. E uma menina de Israel, ele tomou e levou para a casa dele para ser serva na casa dele. E essa menina, sendo serva na casa do maior comandante, do maior exército daquela época, ela não se apequenou, não. Ela olhou para ele e disse, se tu conheceras o profeta na casa de Deus, tu estaria curado. E ele toma aquela palavra e fala com o rei dele diz assim, manda uma carta, o rei dele manda uma carta para o rei de Israel. Imagina o rei do país mais poderoso, exército mais poderoso, mandando uma carta pedindo que o outro rei atenda alguma coisa. Ele disse assim, rapaz, eu não tenho esse poder não, eu não posso fazer isso não. Aí Eliseu vem e olha para o rei dele, e o Eliseu era baiano. O Eliseu diz assim, e aí meu rei, você está vendo meu rei? Aí o rei passa por Eliseu e diz, manda ele ir na minha casa, e ele vem com uma escolta enorme, chega na casa de Eliseu, e Eliseu não sai para atender o maior general do maior exército da época, não sai. Chamam o servo dele assim, vai lá e diz para ele tomar um banho no rio 7 vezes. Aí o servo, ok, chegou lá e disse, ó, comandante, chefe, poderoso, você tomar banho lá no rio Jordão 7 vezes, você vai ficar curado. O quê? Um banho? Não! Que é isso? Está por acaso o rio tal e o rio tal lá, meu notão, esse rio sujo aqui, que não vou na verdade, eu não vou. Aí o capitão dele vira para ele assim, calma, chefe. É só um banhinho, você já está aqui, você já chegou até aqui, tá ali, o rio está ali, o vizinho está perto. Toma um banho, faz isso. Aí ele vai e toma um banho. 7 vezes, na 7ª vez, ele sai purificado. Naamã tinha expectativa.
Porque ele diz isso. Eu esperava que ele saísse, invocasse o nome do seu Deus, colocasse a mão no meu corpo e eu ficasse curado. Tomar um banho? Não. Nós geramos expectativas e perdemos o simples que Deus quer nos dar. Nós geramos expectativas muito altas, mirabolantes. Ah, ele vai invocar, vai descer, vai acontecer. É um banho. É só um banho. E eu lembrei de uma menina que eu fui orar por ela, ela estava enferma por estar endemoniada. Me chamaram, e era uma casa de um pessoal muito rico. Tinha quadra de tênis, piscina quase olímpica em casa, cinemateca, todo aquele negócio. Eu fui lá para orar pela menina. E cheguei no quarto e ela disse assim, você vai fazer o quê? Eu digo, eu vou orar. Ela disse, só? Aí me veio uma ideia. Não vou orar. Você pega o funcionário aqui, manda lá no terreiro de Jesus comprar uma vela vermelha de 1,5 metro. Aí você manda trazer essa vela, bota na mesa central da casa, acende a vela, dá 5 voltas em torno da vela da mesa correndo, depois vai para o banheiro e cospe 4 vezes no vaso. Depois você prepara a melhor comida que tem na tua casa para eu comer. E você vai ficar curado. Ela faria ou não faria? Mas eu só vou orar. A gente gera expectativas e perdemos o simples que o Senhor quer fazer. Se você vai no mais alto céu, lá está. Se você vai no mais profundo, lá está. E Elias esperava uma fala de Deus forte e disse, eu te ouvi na brisa, no silêncio. Falou comigo. Importante fechar a porta. Não gere expectativa, tenha esperança. A expectativa frustra, a esperança permanece. E se você quer alguma expectativa, vá para o encontro, não perguntando o que você quer que aconteça, mas vá para o encontro dizendo, Senhor, o que tu quer que eu faça para ti neste encontro? Qual é a tua expectativa? Qual a expectativa que tu tens, Senhor, para que com este retiro? O que tu queres fazer nesse retiro? Qual é a tua expectativa? Eu quero suprir a tua expectativa. Isso é Maria. Não pensa em si, mas pensa nele, na necessidade dele. Amém? Estão comigo? Não me jogam tomates ainda? Maravilha. Então vamos para a terceira prática. Jejum. Ou prática abençoada e boa, né? A bênção, jejum. A bênção. Eu lembro quando esse vovô aqui era mocinho, eu dizia para o Senhor assim, Senhor, eu não quero ler nada sobre jejum. Eu não quero ler um livro sobre jejum. Eu não quero ouvir alguém fazer jejum. Eu quero que tu me instrua sobre o jejum. Eu quero que tu ministre ao meu coração tudo sobre o jejum. E eu fiquei esperando. Eu repetia minhas orações, eu repito muito diante de Deus para ouvir a sua resposta. Eu quero uma resposta. Não estou orando aleatoriamente. Não, fiquei. Até que um dia, eu estava fazendo um jejum de 72 horas, e 48 horas que eu já estava em jejum, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, vou te instruir. Abre a Bíblia. E eu tinha já aquele computadorzinho com aquela letrinha verde, que não sei quem já teve, mas já tinha a Bíblia ali, que você já podia clicar e pegar todos os versículos sobre um tema. E eu peguei e disse assim, abre tudo sobre jejum, mas não só onde está a palavra jejum, pega o contexto de onde está essa palavra. E eu fiquei ali mais ou menos 4 horas, lendo, ouvindo, lendo, ouvindo, lendo e ouvindo. E essa experiência é o que eu quero compartilhar com vocês, o que Deus me falou ali sobre jejum, sobre essa prática tremenda, poderosa na mão do Senhor. A primeira coisa que Deus me disse foi o que nós sentimos e o que pode passar no jejum em termos físicos e espirituais.
Em termos físicos, pode ter dor. Nós fazemos jejum 24 horas, não jejum de criança. Porque jejum é janta e depois almoça. Isso é de criança. Jejum de 24 horas no mínimo. Janta às 7, 8, só vai comer no outro dia às 8 horas. Esse jejum, ele traz dores. Eu escuto muito seguido, eu não sei, rapaz, estou com uma dor de cabeça. Aí outros dizem assim, rapaz, meu estômago, não estou aguentando não. Está pegando para mim, está me doendo, estou com... Até azia está dando, porque o suco gástrico está pedindo alguma coisa, está mexendo lá. Tem dores, tem sacrifício. Mas no mundo espiritual, algo violento acontece. É violento. Daniel fez um jejum. E o que aconteceu no mundo espiritual? Vocês lembram do jejum de Daniel? Ele leu a Escritura, ele entendeu que eles iam ficar na Babilônia tal tempo, e que desse tempo Deus ia tirar eles de lá. Então ele jejua por isso e diz que ele fica no jejum, não acontece nada. Nada, até que no último dia aparece quem para ele? Quem que aparece para ele? Um anjo. Aparece um anjo para ele e diz, faz 21 dias, né? Eu estou brigando lá em cima. Desde o primeiro dia eu saí, mas teve um infeliz que estava me impedindo. Mas por causa do teu jejum, eu tive vitória. E pude vir aqui te dar a palavra de Deus. E aí fala dos últimos dias todos, vem para ele uma revelação tremenda. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas eu posso te dizer, quando você jejua, algo passa lá. Algo está acontecendo lá. Jesus, quase que eu digo jejuns. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e olha a expressão, quando eu leio essa expressão me assusta, assim, foi levado para ser tentado. Uau! Como assim? A palavra diz assim, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ele jejua 40 dias e 40 noites e o diabo não aparece. Não aparece. 40 dias de jejum e não aparece. Mas quando ele sente fome, diz a Escritura, quem que vem? O animal. Ele vem para tentar. Algo estava acontecendo tremendamente no mundo espiritual. Então, você pode ter dores, você pode ter desconfortos, mas algo tremendo está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Vou dizer 6 coisas que eu aprendi com respeito ao jejum. A o primeiro aprendizado que eu tive está em Zacarias 8:19. Eu tenho escrito aqui, eu posso ler para vocês. Vou ler pausadamente cada texto para nós interiorizarmos bem a palavra do Senhor. Amém? Zacarias 8:19. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem falou? O Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º, olha lá, eles jejuavam no 4º mês uma vez, no 5º, no 7º e no 10º. Serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Nós não temos mais jejuns programados como tinha Israel, 4º mês, 5º, 7º, 10º. Nós não temos jejum programado. Às vezes os pastores se animam e nos dão uma direção pelo Espírito Santo de jejuar um momento, um dia ou outro. Mas nós não temos mais um jejum programado como os judeus tinham. Então, não importa o dia do jejum. O que importa no dia do jejum? Que Zacarias fala. Seja regozijo, alegria e festividade. Jesus nos ensinou isso.
Quando ele fala de jejum, ele diz algo lá no capítulo 6, versículo 16, 17, 18, desculpe, 6, 16, 18, assim, quando jejuardes, quando, né? Não diz o dia, não diz a hora, mas quando? Quando é que você for fazer o jejum? Quando não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade nos diz que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, olha só como é que o que tem que fazer. Orientação de quem? Do nosso Senhor. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabe como você tem que... Desculpe. Mateus 6, 16 a 18. 16 a 18. Zacarias falou o quê? Alegria, regozijo, alegria, festividade. Jesus diz, não vai contristado não vai com aquela cara de que está passando um desespero, um sufoco. Não, lava, molha o cabelo, põe a brilhantina, põe o Max, põe como é que chama hoje? O nome que passa aqui, a pastinha, como é que o homem bota assim? E a pomada modeladora, bota a pomaria, te arruma como se você estivesse indo para um casamento. É isso que a palavra está dizendo. O dia que você for jejuar, te ajeita, te arruma, te apruma e gera em ti um sentimento como se você estivesse indo para uma festa. Eu sou gaúcho, que às vezes não sou mais gaúcho, sou um baiúcho. Sou um baiúcho, uma mistura já, mas eu amo uma carne. Um churrasco, então. E quando eu venho aqui, esses dois aqui me promovem assim, uns negócios bons, esses três aqui, botam umas carninhas boas. Eu gosto. E quando é que eu vou comer? Me diz assim, Mário e Júnior, nós vamos fazer um churrasquinho. Eu já fico numa alegria. Um churrasco e tal, com uma carninha, aquela picanha gordinha, aquela manteiguinha, já fico todo feliz, tal. O Senhor me ensinou que eu tenho que ir para o jejum assim, rapaz, vai ser o jejum hoje, maravilha. Com regozijo, com alegria. É um dia de festa. Eu não vou alimentar minha carne, meu corpo, mas eu vou alimentar o meu espírito. Vou alimentar o espírito. Vai ser uma grande festa hoje. Me arruma, ajeita o cabelinho. Tem maneira de passar a mão, eu fazia assim antes no cabelo. Aí parei com esse negócio de passar a mão assim no cabelo. Aí eu passava a mão do lado e em cima. Aí agora eu tô com outro tique nervoso. E tem que ver o trauma que eu tinha no passado quando alguém me pôr a mão na minha cabeça. O cara descia a mão, já segurava aqui, já passava a mão. Para não estragar o cabelinho. Estou confessando. Minhas broncas. Minhas netinhas olharam para mim e disseram, vovô, seu cabelo parece uma Bíblia aberta. Eu gostei. Se é verdade, a Bíblia está aqui dentro mesmo. Aí eu gostei desse negócio. Hoje ela está aberta no Velho Testamento. Primeira coisa que eu quero animar vocês. Defina o jejum na dependência do Espírito, mas vá como se fosse para uma festa. Te arruma. Cria toda a esperança e alegria naquele momento. Faça com alegria de coração, com regozijo. Tome desta maneira o jejum. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Ir para o jejum desta forma. Segunda coisa, eu gosto que é a imagem assim, são 6, vai dizer já está na segunda, então passou mais 4. Segunda coisa que eu aprendi. Há 2 coisas na Escritura que são difíceis de fazer. Quer dizer, tem mais do que 2, mas essas 2 são bem difíceis. Jejuar e fazer vigília.
Quem já participou de vigília aqui? Quem já dormiu? Não precisa levantar a mão, deixa assim que a gente sabe que a maioria já dormiu. Alguns erram até a palavra, o cara está orando lá e diz, Senhor, eu agradeço que tu foi lá no Golgota. Golgota? Era o Golgota. O irmão já está meio passado no sono, o Golgota, ele vai desse jeito. Aí a turma anima, canta um cântico para acordar, né? Toca um louvorzão, aí acorda todo mundo de novo, aí ora mais 5, 6 minutos e fica. Aí começa aquela oração de grupo assim, e começa. Aí dá aquela olhadinha pro negócio, são só 1h da manhã, até às 5 esse negócio. Essa é a realidade. Jejum e vigília são duas coisas que Deus nos pede para fazer, porque são os dois maiores apetites do nosso corpo: comer e dormir. Alguns dizem que o maior apetite da carne é o sexo. Não é não. Você passa a vida toda sem ele e vive, mas para de comer. Para de comer. A gente acorda aqui no retiro pensando o que de manhã? Cafézinho! E vamos passar naquela mesa e ver o que os irmãos, o tio Augusto preparou e tal. Olha, tão muito, pãozinho bom, quando eu pergunto, você come. Passa um tempinho aqui, já lá pelas 11 horas, está todo mundo já começando. Rapaz, qual vai ser o almoço hoje? Que almoço será que vai ter hoje? Fora o lanchinho que já trouxe para cá, que já dá uma beliscadinha numa bolachinha, num negocinho e tal. Aí depois de tarde faz o quê? Toma um cafezinho, tem uns cafezinhos por ali, uns negócios, vai comendo, depois janta, depois da janta, tem os lanchinhos ainda, tipo, onde dormir de estômago vazio não é bom, vai ter pesadelo e tal, tem que botar alguma coisinha. A gente passa o dia pensando em comer. Eu o que vai ser agora? O que vai ter? A mulher entrando em casa, como é que faz? Tem que ser uma criatividade enorme, né? Para cada dia inventar alguma coisa diferente para a comida. Então nós passamos pensando nisso. O alimento, ele é um apetite fortíssimo. O desejo de comer. Então ele nos pediu que abstém disso. E o sono é algo que você não controla. Você está, às vezes, eu sei que aqui aconteceu já. Quantos pescoçados vocês deram aqui já ontem? Quantas? Piscada, daquela. Aí balança a cabeça, dá uma olhada, fica em pé, aí fica em pé para né, conseguir. Então o sono vem. Não é que você não está interessado, mas vem, o corpo pede, o corpo sente. Passe 3 dias sem dormir. Tem médico aqui? Tem algum médico por aqui? Passe 3 dias sem dormir. Passe 3 dias sem dormir. Você perde o prumo. Tua cabeça não controla mais. Você não sabe o que pensa e o que diz. Você perde o tino. Então Deus está nos pedindo 2 coisas que Ele nos deu e são lícitas. Comer e dormir. Comer e dormir é para restaurar as forças do corpo. E Ele pediu essas 2 coisas. E eu aprendi uma coisa aqui. Estas 2 coisas que são tão violentas, tão fortes, tão necessárias, quando Ele me pediu para abrir mão, é que quando eu consigo dominá-las, eu domino qualquer outro apetite do corpo e da carne. Amém? Segunda lição que eu aprendi: ir para o jejum com alegria e entender que quando eu consigo dominar, fazer um jejum prolongado, 24 horas, 48 horas, e eu ficar com alegria e regozijo, e me alimentar, e dominar aquilo que está me pedindo o contrário, qualquer outro apetite que vier da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, eu domino. Porque esses outros não são fáceis.
e serão dominados. Não estou dizendo que esse é o motivo do jejum, mas isso é uma das coisas que você faz no jejum. Bem-vindo à chuva. Em tudo da graça. Estão comigo ainda? Vamos para o terceiro. Aprendi que quando você entra num jejum, você pensa que vai ver anjos. Na verdade, você até pode ver um anjo, mas não vai ser o anjo do Senhor. É o Kid que aparece. É o Kid. O Kid que aparece. É ele que vem, manda usar a seca dele, manda a turma dele, vai dizer assim, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá tontura. Dá um bocado de coisa para você impedir, para você parar o jejum. Aí eu já são 5 horas, eu parei a Deus não vai se quebra. Pá! Quebra teu voto, quebra teu compromisso, você se torna pérfido e o objetivo do jejum cai por terra. O objetivo dele com Jesus no jejum de 40 dias foi quebrar aquilo que Jesus estava fazendo, oferecendo para ele aquilo que Jesus estava na hora necessitando. Ok? Estão comigo ainda? Primeira coisa o que é? Catequese. Vamos lá, primeira coisa é o quê? Uma festa, alegria, ajeitado. Segunda coisa, dominar os apetites do corpo. Terceira coisa, quem é que aparece? Você vai ser tentado a quebrar o jejum antes do que você se comprometeu. Vão existir situações de desconforto no teu corpo. O maior jejum que eu fiz, o maior tempo de jejum que eu fiz foram 7 dias. Só com água. Primeiro dia é o dia mais fácil. O segundo dia começa a complicar um pouco, porque você está tão habituado a comer todo dia 3, 4 vezes, que o hábito está estabelecido. Aí começa você a dar aquela fraquejada. No terceiro dia, você já não sente muita fome. No quarto dia, você nem lembra o que é comida. No quinto dia, você não quer nem saber disso. No sexto dia, você está voando. Foi tão forte para mim a experiência que eu tive. Bom, eu fazia caminhada. Eu caminhava 6 quilômetros em jejum. Quinto, sexto dia de jejum, caminhava 6 quilômetros. Sem problema nenhum. Não ficava prostrado, não. Não é uma alegria, não é uma festa? Então, todo dia eu levantava com aquele banhão, arrumava o cabelo, ajeitava, aquela ajeitada, lia a palavra, lia a palavra, orava com o Senhor. Eu estava revigorado. Era tão forte, foi tão forte a experiência no mundo espiritual nesses 7 dias, que você abria a Bíblia. Você pega algum texto bíblico às vezes e você se comove. Não é sempre. Mas quando você jejua 6, 7 dias, diz assim, ele... Você chora na hora. Não tem texto que você não quebranta. Você tá com o teu apetite totalmente dominado, tudo. Você está ligado. Ligação direta. Você e o Senhor, o mundo espiritual. Você está sensível para Ele. E você não está preocupado com os apetites da carne. Tremendo. Fiz um de 21 dias. Mas não 21 dias direto. Fiz 21 jejuns de um dia. Só uma refeição. Dia, outro dia, outro dia, outro dia. Um irmão nosso fez 100 dias. Uma refeição só por dia, para Deus falar com ele. E ele me contou o que Deus falou com ele. Hoje eu não inventa. Não inventa. 100 dias, não inventa. É bom, boa palavra, não inventa. 21 dias por uma situação, uma circunstância grave que estava acontecendo na igreja. 2 vezes o ano passado. É tremendo a conexão que você fica, a sensibilidade que você fica com o Espírito Santo e com as coisas espirituais.
Alegria. Segundo, dominar os apetites. Terceiro, quem aparece, vai ser tentado acabar com o jejum. Quarto, esse quarto aqui é... Quarto eu vou falar agora, estou no terceiro, né? Quarto vai agora. Quarto é o jejum equivocado. Deus me levou para entender o jejum equivocado. E me levou para ler o texto de Isaías 58, né, que fala fortemente sobre o jejum. Vamos lá, vamos abrir as Bíblias, por favor. Isaías 58, vamos ler de 1 a 4. Olha o que Deus fala sobre jejum aí para Isaías, para a nação de Israel. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, mesmo ele estando dessa forma, vivendo em transgressão, ele diz, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eles iam dessa forma. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Esse é um jejum equivocado. Cuidar dos seus próprios interesses. Exigir que se faça o seu trabalho. Algo que você pode fazer, você jejua para que seja feito. Então, em seguida, Deus orienta o seguinte, olha o que segue no texto dos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Ele vai dizer qual o jejum que ele escolheu. Qual o jejum que Deus escolheu? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Mas não é jejuar? Jejuar não é não comer? Está mandando fazer um montão de boa obra, de fazer o bem. Então anota essa frasezinha aí. Ela vai definir esse ponto aqui. Uma coisa é jejuar para que tudo isto se realize, que ele se põe em cima. Outra coisa é jejuar para realizar tudo isto. Entenderam? Uma coisa é jejuar para que o faminto seja alimentado, para que o nu seja coberto, para que a justiça seja feita. Outra coisa é jejuar para que eu realize tudo isso. A justiça cubra o nu, alimente o faminto. É diferente. A motivação é muito diferente, entendeu? Tá? Vou repetir a frase para vocês anotarem direitinho. Uma coisa é jejuar para que tudo isto se realize. Tudo isto o quê? Que acabamos de ler em Isaías. Outra coisa é jejuar para realizar tudo isso. Então, o jejum que agrada a Deus, eu jejuo para cumprir a segunda parte. Óbvio, exatamente. Essa é a chave do jejum que agrada a Deus. Eu não jejuo para que Deus alimenta o faminto, Senhor. Estou jejuando para que o faminto seja alimentado. Estou jejuando para que o nu seja coberto. Estou jejuando para que a impiedade seja tirada. Estou jejuando para que a justiça... Não. Eu jejuo para que eu seja o meio pelo qual o faminto seja alimentado, o nu seja coberto, a justiça seja estabelecida, a iniquidade desapareça. A impiedade, desculpe.
desapareça. É diferente. Esse é o jejum que o quê? Agrada a Deus. E sabe o que ele promete? Ele promete algo tremendo. Vamos seguir aqui. Ele diz assim, ó. Fazer o que agrada a Deus redundará no cumprimento de uma série de promessas sobre aqueles que assim procederem. Olha as promessas. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, tua justiça irá adiante, a glória do Senhor será a tua retaguarda, clamarás, o Senhor te ouvirá, gritarás por socorro, ele dirá, eis-me aqui, o Senhor te guiará, fartará a tua alma, fortificará os teus ossos, e teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado de reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Cada um fazendo a sua parte. Jejuar para isso, para que estas coisas eu possa executar. Preciso de força e graça de Deus para isso. Primeiro, qual é? Alegria. Segundo, dominar os apetites. Terceiro, oi? Tentar quebrar o jejum. Quarto, é equivocado. Qual é o certo? Não é jejuar para que as coisas aconteçam, mas para que eu possa realizá-las. Ok? Quinto, estamos pertinho do fim, hein? Graças a Deus. Quem tudo dá graças. Para quem é o jejum? Para quem é o jejum? Nós vemos lá em Zacarias que haviam jejuns marcados. No versículos 3 a 6 de Zacarias 7, diz: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor, Zacarias 7, 6, 3 a 6. Tinham jejuns marcados, que a gente leu antes. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. O que o Senhor mandou falar com respeito a isso? Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? O que Deus está dizendo? O jejum não é para mim, é para ti. Não sou eu que necessito que você jejue para alguma coisa. É para ti. É por tudo que nós falamos antes. Eles estavam cobrando. Estamos jejuando e aí tu não faz nada. Não é para mim. O jejum é para quem? É para vocês. É para nós. É para cada um. Aqui os homens estavam querendo saber por que continuar fazendo o jejum programado. Talvez esse jejum lá atrás teve sentido. Aqueles que receberam a palavra do Senhor fizeram com alegria, fizeram de coração, que é o que Zacarias fala, com regozijo, com alegria e festividade. Mas passaram 70 anos. Rapaz, nós estamos jejuando no 5º, 7º, 10º mês. Mas para que mesmo que a gente está jejuando? É o paradigma estabelecido sem entender a essência do que está fazendo. Então, entender. Eu entendi, mas essa, para mim, foi uma revelação, que o jejum é para mim. Para fortalecer a mim mesmo. Turbinar algumas coisas. E o sexto, no último. Algumas vitórias na nossa vida só vêm através do jejum. Se jejuarmos. Em Juízes 20, 26,
Nós temos uma situação em Israel, uma situação terrível em Israel. Israel já tinha lutado 2 vezes contra a tribo de Gibeá e a tribo de Benjamim. E havia perdido. Qual era a situação? Eles esquartejaram uma concubina e mandaram as partes dela para todas as tribos de Israel. Israel, as outras tribos se revoltaram do que Gibeá e Benjamim fizeram e se levantaram contra as 2 tribos para guerrear naquela maldade que eles fizeram. E eles foram e oraram. E eles oram uma vez e Deus diz, pode ir. E eles tomam uma coça. Eles apanham das 2 tribos. Eles não entenderam nada, Senhor. Nós oramos, pedimos para ir, estamos orando aqui, vai de novo, pode ir. E foi apanhar de novo. Aí ficaram doidos, levantaram um jejum. Apregoaram um jejum, jejuaram, clamaram ao Senhor, foram e venceram. Aí eu aprendi uma coisa. Tem situações que você ora e ela não resolve. E tem outra situação da rainha Esther, que estava lá, situação com Mordecai, que o rei tinha, eu esqueci o nome do outro rapaz, Amã tinha feito a cabeça do rei, e Mordecai ia se lascar, e todos os judeus iam se lascar, ser lascado lá no meio, e a rainha era judia, e ela pensa e diz assim, vamos, apregoa, pediu para apregoa a todo o povo, jejum de 3 dias para que eu vá na presença do rei e consiga dizer alguma coisa para ele. Ela nem precisou dizer. Jejuaram 3 dias, e o rei tem uma lembrança de querer ler crônicas, nem as crônicas. E o leitor dele lá, o escriba, começou a ler e ler justamente os feitos de Mordecai. Cai justamente em cima dos feitos de Mordecai. E o rei diz, eu vou exaltar esse homem. O outro queria que ele... A vitória veio através do jejum. Deus moveu a sua mão e estabeleceu a ordem que ele queria. Oi. Juízes foi capítulo 20, versículo 26. A de Esther é Esther 4, 13 a 17. Zacarias é capítulo 7, versículo 6, de 3 a 6. Oi. Vamos ver agora. Está na pegada. De Esther foi Esther 4, 13 a 17. Ok? Então comigo, a última situação que eu quero registrar está em Marcos 14 a 29, que descreve o episódio onde os discípulos de Jesus tentaram expulsar um espírito imundo atormentado de um rapaz e não conseguiram. Deram o olho na sai! Cala a boca! Vai embora! Não tinham Bíblia, se não tivesse Bíblia, eles iam dar com a Bíblia e fazer alguma coisa. Não expulsaram. Jesus desce. Qual é a dúvida do pai do menino? Vocês lembram a dúvida do pai do menino? Se tu podes. Se tu pode, fala alguma coisa. Se tu pode, não sei se, porque os teus já não puderam. Aí ele fala, tudo é possível aquele que crê. Aí ele diz, eu não tenho fé não. Mas não importa. O amor é maior que a fé. Eu vou libertar essa criança. E ele fala para os discípulos assim, esta só sai com... Uau! Então alguma vez você vai se deparar com algum endemoniado que o negócio parece que não vai sair. Tem que fazer o quê? Por que Jesus expulsa então? Só porque ele era Jesus, ele era o Filho de Deus? Não, ele tinha uma vida de... Amém? Jejum. Então tem algumas coisas que a vitória só virá se jejuarmos. Essa fala toda minha aqui é só com um objetivo: animar vocês a terem a prática do jejum. Ter uma vida de jejum.
Com alegria. O que mais? Alegria, regozijo, festa. Qual é o segundo? Dominar os apetites. Qual é o terceiro? Ser tentado a quebrar. Qual é o quarto? Jejum equivocado, fazer o jejum correto. Qual é o quinto? Para quem jejuamos? Para quem jejuamos. E o sexto? Só com jejum. Você vai ter que incluir o jejum naquele clamor, naquela súplica diante do Senhor. Amém? E os apóstolos tinham uma vida de jejum. Só vou citar os textos porque nós já estamos alongados. Atos 13, 1 e 2 mostra que havia uma... Atos 13, 1 e 2 mostra que havia uma prática de jejum. Em meio a isto fica fácil Deus falar. Eles estavam jejuando e orando, então o Espírito Santo disse para eles: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho encomendado. Atos 13, assim: os despediram ainda em jejum. Uma prática de jejum. Atos 14, 23. Nenhum presbítero era reconhecido sem antes terem orado e jejuado. Eles não reconheciam o presbítero sem antes orar e jejuar, dependendo do Senhor, para o Senhor dar o aval dele. Depois, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. 2 Coríntios 6, 5. Paulo deixa claro que tinha uma prática de jejum. Vocês leiam. 2 Coríntios 11, 27. Fica bem claro também nesse texto que tinha uma prática de jejuar. Ponto 1, alegria e regozijo. Ponto 2, dominar os apetites. Ponto 3, vamos ser tentados. Ponto 4, fazer o jejum que agrada a Deus. Ponto 5, a quem jejuamos. Ponto 6, vitória só com jejum. Amém? Podemos orar um pouquinho? Que o Espírito Santo ministrar o teu coração. Não sei se vai ser segunda, terça ou quarta que você vai marcar. Não importa o dia, dependa do Espírito, mas durante a semana tenha um dia. Porque se você marca, vai ser toda quarta-feira, você acorda quarta-feira ruim, você acorda com dor de cabeça, acorda mal, acorda gripado, pesado. Você marcou, você vai ter que cumprir, e você não vai conseguir cumprir, e você vai ficar com má consciência. Dependa do Espírito Santo durante a semana toda, escute a Ele, porque Ele vai te dizer os dias que Ele quer que você guarde isso diante do Senhor. Amém? Dependam do Senhor. Façam as coisas pela essência que é, pela verdade que é, com a alegria que tem que ser. Mas o marcar é bom também. Estou dizendo que não pode marcar não. Tá, repito os últimos textos. Antes de orarmos, então. Atos 13, 1 e 2. Atos 13, 3. Atos 14, 23. Pensei que já tinha anotado alguns. Tá. Atos 13, 1 e 2. Atos 13, 3. Atos 14, 23. 2 Coríntios 6, 5. 2 Coríntios 11, 27. Podemos orar um pouquinho? Ajuda-nos, Senhor. Sentir como orou Gideão, nada podemos fazer. Podemos animar ouvindo e dizer, vai ser assim, vai ser assado. E depois nós nos frustramos. Nós não queremos ir na força do nosso braço. Nós queremos ir como o Valdemir nos ministrou nessa manhã com tanta graça. Na dependência do teu Espírito.
dependendo de Ti, para que Tu operes em nós, querer e o realizar, e o efetuar. Ajuda-nos, Senhor, a, neste ano, crescermos nessa prática. Crescermos nessa intimidade contigo que envolve a oração, a meditação e o jejum. Essas 3 práticas apontam para uma intimidade maior contigo. Ajuda-nos a crescermos, a chegar no final do ano e sermos: uau, este ano foi maior e melhor do que o outro ano nestas práticas. E continuemos crescendo nelas, Senhor, para que através da dependência do Espírito, nossa vida espiritual seja estável. Não tenhamos altos e baixos, Senhor. Situações virão, angústias surgirão, dificuldades aparecerão, situações adversas virão, mas nós nos manteremos estáveis. Não seremos abalados, porque estamos firmados na rocha, na comunhão íntima contigo, Senhor. Ajuda-nos a crescermos, Pai. Te peço, em nome de Jesus. Amém.